Fala galerinha do Banco do Nordeste, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre tananã. Bom, nessa aula sobre crédito rural é importante a gente saber alguns aspectos. Por exemplo, crédito rural a gente está falando de rural, então ele é destinado a algumas pessoas específicas, que são os produtores rurais, podem ser também as cooperativas de produtores rurais, cooperativas, ou também alguma associação de produtores rurais. E obviamente, como a gente está falando de crédito rural é empréstimo, financiamento, onde é que a gente vai conseguir essa grana aqui? A gente vai conseguir essa grana aqui, obviamente, no banco, né? E esse recurso do crédito rural normalmente é subsidiado. E como ele é subsidiado, ele vai ter alguns objetivos importantes. Por exemplo, estimular o investimento na área rural. Parece justo, né? Oferecer o adequado custeio para a produção rural, ou seja, oferecer uma fonte justa de financiamento de crédito rural para as pequenas empresas, para os agricultores familiares e para todo mundo que está envolvido no meio agrícola, legal? Fortalecer o setor rural, bem óbvio também, né? Incentivar a produção com métodos racionais. O que quer dizer esse negócio de racional aqui? Quer dizer métodos eficientes. Aqui a gente está falando de método eficiente ecologicamente, de produção, de produtividade, né? De fazer mais com menos, de utilizar máquinas novas, mais ecológicas, esse tipo de coisa, tá? Proporcionar o crédito a pequenos produtores para aquisição e regularização de terras. Então, o pequeno produtor rural que está lá de forma irregular, ele pode sim pegar um crédito rural para regularizar essa terra ou adquirir uma terra nova também. Desenvolvimento de atividades florestais e pesqueiras. Aqui tem um adendo muito importante, tá? Quando a gente fala de crédito rural, a gente está falando de atividades florestais também, de atividades pesqueiras, de agroindústria, da pecuária e tudo que está relacionado ao meio rural, aquilo que não está na cidade a gente considera rural, beleza? E por fim, estimular a geração de renda, né? Muito importante, gerar renda e mão de obra da agricultura familiar. Inclusive é para isso que existe o Pronaf, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, como a gente está vendo aqui, esse crédito pode servir para várias coisas, como por exemplo, vamos colocar aqui para cima, esse crédito pode servir para o custeio de despesas de produção, pode servir também para investimento na área de produção, ou muito importante também pode servir para o custeio de despesas pós-produção. O que significa que basicamente, se depois da safra, depois da produção, ainda tiver despesas, pode sim ser utilizado o crédito rural para custear essas despesas que estão relacionadas, obviamente, ao meio rural. E como eu falei agora há pouco, essas despesas podem ser classificadas em agrícola, pecuário, ou também na etapa de industrialização. Maravilha, moleza, né? Então, revisando essa primeira parte aqui, ó, crédito rural, obviamente está relacionado a produtores rurais, cooperativas de produtores e também associação de produtores. Como a gente está falando de empréstimo, de tomada de recursos, a gente vai precisar pegar esse dinheiro no banco. O objetivo é estimular o investimento na área rural, oferecer o custeio da produção rural adequado, justo, né? Fortalecer o setor rural, incentivar a produção com métodos racionais, aqui a gente pode subentender eficientes, proporcionar o crédito a pequenos produtores para aquisição ou regulação de terras, desenvolvimento das atividades florestais e pesqueiras, lembrando, está tudo relacionado ao rural, aquilo que não é da cidade, de estimular a geração de renda e mão de obra na agricultura familiar. Aqui é importante lembrar que a gente fala de Pronaf, que a gente vai ver nas próximas aulas, Pronaf. E essas despesas, esses recursos servem para custear despesas de produção, custear despesas, na verdade, custear os investimentos nas etapas produtivas da área rural e custear as despesas de produção. E claro que tudo isso aqui está classificado em três áreas. Classificação. Três áreas macros, né? Que é a área agrícola, que a gente está falando de plantação, a área pecuária, que a gente está falando do trato dos animais,
e a área da industrialização, quando a gente está industrializando as matérias da atividade rural. Agora eu vou apagar aqui tudo rapidão e a gente vai para a segunda parte dessa aula. Bom, galerinha, então o crédito rural, como a gente fala, ó, rural, ele tem uma destinação, né? Ele tem uma especificação e, como tal, ele é um crédito especial. Ele é especial porque ele vai oferecer menores taxas de juros. Como tal, como ele é um crédito especial, com uma destinação e oferece menores taxas de juros, é óbvio que, como também é um programa governamental, a gente vai ter algumas exigências. Essas exigências são bem básicas. Por exemplo, a primeira delas, idoneidade. Idoneidade a gente pode ler aqui, basicamente, honestidade. Não tem muito mistério, né? Não vou emprestar dinheiro para quem não é honesto. O segundo, para que você possa obter esse crédito especial com taxas especiais, você vai apresentar um projeto, vai apresentar um orçamento, mostrando a viabilidade econômica do seu objetivo, né? E como a gente vai fazer um projeto, um orçamento, a gente vai apresentar nesse orçamento aqui um cronograma. Então, parece bem justo que eu vou ter que observar o cronograma que eu estabeleci no projeto. E assim, mais uma vez, como é um crédito subsidiado e eu tenho um cronograma, é óbvio que vai haver alguém fiscalizando se eu estou seguindo esse cronograma. Não adianta dizer que eu vou comprar 2 máquinas, vou pegar o terreno lá, vou fazer as coisas e pegar o dinheiro, botar no bolso e botar na aplicação que pode render mais do que isso aqui. Não. Se eu disse que eu vou fazer X, Y e Z aqui no orçamento, no projeto, então eu vou ter que seguir o cronograma e vai haver alguém para fiscalizar se eu estou seguindo a porcaria do cronograma. Justo, né? E também vamos observar as regras de zoneamento, ou seja, basicamente, se eu estou fazendo uma atividade legal para aquele lugar. Eu não posso, por exemplo, plantar laranja onde não é permitido plantar laranja. É só um exemplo besta, mas é para ficar fácil de você lembrar, beleza? Bom, como ele é subsidiado, especial, bababá, é importante lembrar também que tem um limite de crédito de R$1.200.000. 1 milhão. Então, há uma limitação de crédito para o crédito rural. Outra coisa importante aqui é que, como é, mais uma vez, repetindo, um crédito especial, a gente vai ter que apresentar o quê? Garantias. Opa, olha aqui, ó. Garantias. E essas garantias são aquelas lá que a gente já conhece, né? A gente tem lá, por exemplo, o penhor. A gente tem alienação, aval, fiança. A gente tem também a hipoteca. Em alguns casos especiais a gente tem um seguro para isso aqui. Seguro. E por fim, para finalizar, é importante lembrar também que o pagamento, assim como os demais empréstimos que a gente viu, ele pode ser feito em uma única vez no vencimento, única vez ao vencimento, ou com amortizações. Essas podem ser lá que a gente já viu, anual, semestral, bimestral ou mesmo mensal. Então vamos lá, dando uma revisada rápida nessa segunda parte da aula. Crédito rural é um crédito especial porque ele tem destinação e vai oferecer menores taxas de juros. Portanto, para isso, existem algumas exigências básicas, né? Idoneidade, que é honestidade, apresentar um projeto, respeitar o cronograma desse projeto. Quando o pessoal for lá fiscalizar se você está respeitando o cronograma desse projeto, é necessário abrir as portas para que haja fiscalização e, obviamente, respeitar as regras de zoneamento. E como é o empréstimo, ele pode ser pago de uma única vez no final da data do contrato ou com amortizações mensais, anuais, semestrais ou bimestrais. Legal? Como é especial, mais uma vez, exige garantia. As garantias servem para oferecer menores taxas de juros, que podem ser as garantias que a gente já viu lá no começo. Penhor, aval, fiança, hipoteca ou, nesse caso específico, o seguro agrário. Legal? E importante lembrar também, por fim, que o limite máximo do crédito rural é de R$1.200.000, beleza?
Então, se você ficou com qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo, clica em gostei, se inscreve no canal e, claro, não esquece de ativar o sininho do YouTube para receber as próximas aulas da Top Invest. Um grande abraço, te vejo na próxima.